Olá, Neville Fusco novamente. Então, hoje estamos começando a nossa aula 3, temperatura e seus fenômenos. Então, só retomando, na aula 2 a gente continua um pouquinho falando de medição e seu impacto na qualidade, tomada de decisões, informação e conhecimento. Então, agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre temperatura, como isso funciona, por exemplo, dentro de uma caixa, dentro de uma câmera fria, e entender como esses fenômenos afetam o nosso produto. Então vamos lá. Primeiro, o que é a temperatura? Temperatura é uma grandeza física, na qual se designa a energia cinética, o movimento e agitação de moléculas e o estado térmico de um corpo, calor, quente ou frio. Quanto mais quente, maior a temperatura se apresenta o corpo, maior a energia nesse corpo, ou seja, agitação molecular. Quanto mais frio, baixa a temperatura, menor a agitação molecular nesse corpo. Bom, um princípio básico que a gente precisa entender em temperatura é o conceito de transferência de calor. Que é exatamente como funciona o transporte de medicamentos. Então, muito comum a gente transportar em sistemas qualificados, caixas qualificadas, containers qualificados, onde a gente vai avaliar como é que o tempo que a temperatura permanece lá dentro da faixa que eu quero, 2 a 8, por exemplo. Então, eu vou fazer um estudo numa embalagem com uma certa quantidade de carga térmica, com uma certa quantidade de agente refrigerante. Quanto tempo esse produto vai permanecer nessa embalagem de 2 a 8 graus? Eu vou transportar isso por 70 horas, 72, 24, 36, quanto tempo isso leva? Esse tempo ele é condicionado pelo princípio de transferência de calor. Então, o calor, ou energia calorífica, é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura a outro com menor temperatura, quando há diferença de temperatura entre ambos. Então, se eu não tenho nenhum sistema ativo funcionando, nada gerando energia, gerando calor, ou retirando o calor do sistema, e eu tenho dois corpos, um mais quente e um mais frio, na hora que eu encostar esses corpos, eles vão transferir esse calor até chegar a um equilíbrio térmico. E esse calor é transferido por 3 fenômenos principais, 3 princípios físicos principais, que a propagação desse calor pode ocorrer por condução, pode ocorrer por convecção ou pode ocorrer por irradiação. Então, um princípio muito simples aí, por exemplo, eu tenho um fogão aí, a lenha, sendo aquecido por um fogo, o metal está sendo aquecido por condução, o fogão embaixo, a mesa do fogão, está sendo aquecido pela irradiação do fogo, e dentro da minha chaleira a água está sendo aquecida por convecção. Então, vamos entender um pouquinho cada um desses 3 fenômenos para entender melhor como é que funciona a temperatura dentro do armazenamento e transporte de medicamentos. A condução e o processo, que é a transmissão de calor entre partículas de um mesmo corpo ou entre partículas de 2 ou mais corpos distintos em contato físico direto. Então, aquela história, quando eu estou cozinhando, por exemplo, eu estou com uma colher de metal, alguma coisa, começa a esquentar a colher, é a transmissão por condução. Bom, na radiação, o princípio de troca de calor é o mesmo, de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Entretanto, não tem o contato direto entre os corpos como é na condução. Então, na condução eu tenho contato, transmite pelo corpo. Na irradiação não há essa transmissão pelo corpo. Então, pode ocorrer no vácuo ou em meios materiais. E dependendo do calor do corpo, transmitirá melhor o calor ou não. Então, superfícies tipo espelho refletem o calor, superfícies escuras absorvem o calor. Então, o Sol é o maior exemplo de radiação que a gente tem constante aí. Bom, e o princípio de convecção, Então, a convecção é o processo de transporte de energia pela ação combinada de condução de calor, armazenamento de energia e movimento de mistura. Então, é importante principalmente no mecanismo de transferência de energia entre uma superfície sólida e um líquido gás. Então, no caso, por exemplo, troca de calor com o ar e o princípio básico de funcionamento de uma câmara fria. Então, a convecção forçada pelos sistemas de esfriamento da câmara. Então, eu tenho geralmente geradores frios, os ventiladores, os motores, numa câmara fria, eles vão forçar uma troca térmica lá dentro, e essa troca térmica, através pelo princípio de convecção, vai conduzir essa troca de calor em todo o meu ambiente. Bom, então, outro princípio importante, como a gente falou, se eu tenho um elemento quente e um elemento frio, é o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico ocorre quando 2 corpos, por meio de transferência de calor, atingem a mesma temperatura. Então, a situação, imagine o seguinte, eu vou embalar um produto, um medicamento, que eu vou colocar ele numa caixa que tem um elemento refrigerante. Naquela caixa, a temperatura está em torno de -1
0 graus Celsius. O meu medicamento está a temperatura ambiente, está 5 graus, 2 a 8, está condicionado, por exemplo, numa câmara fria, ou está numa temperatura maior do que a temperatura da caixa. Ao colocar esse elemento lá dentro, eu fecho essa caixa vai ser transportada num ambiente a temperatura muito diferente de 2 a 8. Então, por exemplo, pode chegar no Nordeste, pode chegar no Centro-Oeste. Então, eu vou ter situações onde a temperatura vai estar 20, 22, 25, 30, 35. A tendência é que aquela caixa comece a trocar calor com o ambiente. Então, vai trocar de fora para dentro, até chegar uma hora que lá dentro a temperatura vai chegar à temperatura ambiente. Tá? Então, esse princípio funcional é o que nos permite provar que funciona o transporte de medicamentos na temperatura de 2 a 8. Então, esse elemento refrigerante ele vai se manter estável até todo o elemento trocar de fase, de sólido para líquido, por exemplo, e essa troca de calor continuará. Um elemento muito interessante que nós precisamos entender, e um princípio que muitas vezes é esquecido na área de temperatura, é o princípio de radiação infravermelha. Então, todos os corpos emitem radiação infravermelha. Apenas que a gente não consegue enxergar essa radiação porque ela está fora do espectro visível do olho humano. Tá? Então, é a radiação abaixo do espectro visível do olho humano, mas uma câmera infravermelha pode me permitir verificar essa radiação de forma visível. Né? Até a gente tem uma foto para vocês aí de um exemplo de um atleta. A gente pode ver que as áreas dos ombros próximo ao pescoço são as áreas mais quentes. Né? A gente tem a camiseta dela que está numa temperatura diferente. Né? E o corpo ali, os braços também estão numa temperatura um pouco mais baixa. Né? Então a gente vê alguns elementos ali próximo ao cotovelo, que é um pouco mais quente. Então a gente tem pontos mais frios, pontos mais quentes, transmitindo essa energia. A intensidade dessa coloração me mostra que a energia é maior ou a energia é menor. Como a gente falou, calor é energia, quanto maior a energia de radiação infravermelho, maior a temperatura. O infravermelho é um tipo de radiação eletromagnética que apresenta frequência menor que a luz vermelha e, por isso, não está dentro do espectro eletromagnético visível, não pode ser percebida pelo olho humano, mas pode ser utilizada para medição de temperatura. Tá? Agora, um ponto muito importante na radiação infravermelho é o efeito do material que eu estou trabalhando. Tá? Aquilo que eu estou medindo interfere diretamente no resultado da minha medição. Então, parece simples medir por temperatura infravermelha, mas não é, tá? Porque a energia de um corpo depende do corpo. Tá? Então, a transmissão de energia depende da capacidade daquele corpo transmitir energia. E cada elemento tem uma capacidade diferente. Tá? Olha que interessante essa imagem. Então, olha um erro que poderia acontecer, por exemplo. Ali eu tenho 2 latinhas de refrigerante, tá? Que foram inseridas com água quente, água fervente, tá? A mesma temperatura. Tá? Então, as 2 latinhas têm o mesmo líquido, a mesma temperatura. Só que na hora que eu coloco isso numa câmera infravermelho, que funciona pela radiação infravermelho, eu enxergo 2 temperaturas totalmente diferentes. Por que isso acontece? Porque uma das latinhas foi encapsulada, foi colocado um filme plástico em volta dela. Esse filme plástico tem uma diferente transmissão de energia. Como ele transmite energia de forma diferente, a percepção da radiação infravermelha é outra, afetando diretamente o resultado da minha informação. Então, um termômetro infravermelho, por exemplo, embora seja um instrumento muito prático, ele deve levar considerações técnicas como essa, para a gente poder medir ele com qualidade, com precisão adequada, com uma informação adequada, como a gente falou lá no capítulo 1, na aula 1 e na aula 2. Né? Okay? Então, ponto muito importante sobre temperatura. Essa foi a aula 3, onde nós falamos de temperatura e seus fenômenos e correlacionamos um pouco com a medição de temperatura no recebimento de produtos termoláveis. E agora, espero vocês na aula 4, onde vamos falar de medição de temperatura especificamente, falar de instrumentos de medição de temperatura. Vamos olhar agora o conceito de medição e o conceito de temperatura juntos. Espero vocês lá.